Saudações a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar a leitura desta mensagem. Fazei muitas covas neste vale. A escritura encontra-se em 2 Reis, capítulo 3, o versículo 16 e o 17. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tantas águas, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Glória a Deus. A palavra de Deus sempre prevalece. O assim diz o Senhor nunca falha. Mensagem: fazei muitas covas neste vale. Esta é a mensagem que eu quero compartilhar, que eu creio que Deus tem muitas coisas para falar para a sua noiva. Agora que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Isso foi no livro de 2 Reis, capítulo 3. E talvez quando voltarmos para casa, quantos leem a Bíblia? Vejamos, levante as mãos. Oh, isso é maravilhoso. Leia, estude-a. E vocês, especialmente vocês cristãos, nascidos de novo, isso é pão e carne para o Espírito Santo. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se eu fosse um médico nesta noite, e se aproximasse de mim um jovem de grande porte físico, e no entanto, parecendo tão fraco e abatido, eu perguntaria: qual é o problema, filho? Ele diria: estou tão fraco, doutor, mal posso ficar em pé. E eu lhe perguntaria alguma coisa no tocante ao aspecto físico. Tudo bem? Está tudo bem? Eu diria: bem, o que te faz ficar fraco? Não sei, doutor. Eu diria: bem, o que você comeu pela última vez? Bem, comi metade de uma bolacha anteontem. Ora, eu diria: a única coisa que você precisa é de uma boa refeição bem completa. Você está anêmico, você ficou abatido, fraco. E esse é o problema com a igreja. Tem que se comer uma boa comida do Evangelho, bem completa, quase todos os dias. Senão você vai ficar com anemia, você vai ficar abatido. Tome bastante das vitaminas de Deus, de sua palavra. E isso certamente elevará o espírito de vocês e os fará sentir revigorados, renovados. Aleluia, glória ao Senhor. Isso me faz lembrar o que o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos: meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. E a vontade de Deus a gente busca em seu livro, que é a palavra. Na palavra de Deus é onde a gente busca a vontade de Deus. E às vezes a gente se encontra muitas vezes a gente se encontra fracos espiritualmente, porque não oramos, porque não lemos, não estudamos, porque não praticamos a vontade de Deus, que é a sua palavra. Falhamos em praticar sua palavra. E quando falhamos em praticar, em viver sua palavra, nos enfraquecemos. Damos entrada, direito para espírito. Agora havia apenas um grande evento ocorrendo e houve um tempo de limpeza da casa de Israel, né? E houve um tempo de limpeza de casa em Israel. Porém, a parte ruim disso foi que pelo voto do povo,
e o decorrer de a forma como votaram, eles quase que fizeram tão mal quanto fariam hoje. E se um pastor deixasse a igreja e a junta de diáconos, votasse num outro, às vezes, tirando um bom, colocando um ruim, mas quando Deus envia um, ele é o homem certo. Vocês sempre deveriam orar e buscar a favor de Deus, vocês que estão em tal situação, para eleger seu pastor. Agora isso foi nos dias de Elias. Elias, o poderoso profeta do Senhor. Ó Deus, o que faríamos se não tivéssemos alguns homens de Deus no mundo que param na brecha e tentam interceder pelo povo? E com coragem suficiente para falar ao povo, ou melhor, não coragem suficiente, mas graça suficiente para falar ao povo o que é certo e errado. Muito disso é o problema. Ou o problema hoje é porque o homem, em certo sentido, não estou condenando meus irmãos, certamente não. Estou apenas tentando apresentar a verdade. A única razão hoje pela qual as condições são, se cada pastor se posicionasse firmemente na palavra e não baixasse a guarda e se comprometesse, não seria como é hoje. Mas organizações comprometidas e autossuficientes, e assim por diante, sempre tentaram tomar o lugar do Espírito Santo. Aqui o pastor chama a atenção, aqui o profeta de Deus chama a atenção aos pastores, né? Que geralmente é através deles, ou quase sempre são eles que se comprometem. Estes pastores se comprometem com Deus? Não. Com o povo. O pastor é para estar comprometido com Deus e não com o povo. Há um ditado muito errado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. E nem sempre é assim. Quase sempre não é a voz de Deus. Quase que sempre não é a voz de Deus. A Bíblia é recheada de exemplos. Como, por exemplo, quando Moisés foi para aquela montanha. Quando Moisés foi ali para aquela montanha, e então o povo não pôde demorar um pouquinho, e o povo já forçaram ali o irmão dele a fazer um besouro, a fazer um sistema de adoração. Tomaram quem? Arão, aquele sumo sacerdote, é isso? E assim ele se comprometeu, não com a palavra, não com Deus, mas se comprometeu com o povo. E o pastor, os ministros, é para ouvir Deus e não o povo. A palavra vem de Deus, do pensamento de Deus. Glória ao Senhor. E Deus nunca teve em nenhum tempo um grupo de homens dirigindo sua igreja. E Deus nunca teve em nenhum tempo um grupo de homens dirigindo sua igreja. Olha, veja, o profeta está dizendo que em nenhum tempo Deus nunca teve em nenhum tempo um grupo de homens dirigindo sua igreja. Ele diz aqui: sempre foi o Espírito Santo, é dever dele. Deus não trata com um grupo de homens. Deus trata com o Espírito Santo, com seu Espírito. Sempre foi
o Espírito Santo. Este é o sistema de Deus. Grupo de homens é denominacionalismo. É dever dele, é para isso que ele está aqui. É para isso que Deus o enviou, quem? O Espírito Santo. Ele vos ensinará, vos guiará em toda a verdade e vos mostrará as coisas que hão de vir. E revelará estas coisas. Pegará essas minhas palavras e as revelará a vós. Quem? Jesus dizendo isto. O Espírito Santo pegará essas minhas palavras e as revelará a vós. Não o seminário, por melhor que seja. Não a igreja, por melhor que seja, mas o Espírito Santo que é o Mestre. Glória ao Senhor. Não é grupo de pessoas, não é o seminário e não é a igreja que Deus trata. Deus trata por meio do seu Espírito Santo para lembrar da palavra, para lembrar e trazer a palavra. Como diz aqui, pegará estas minhas palavras e as revelará a vós. Aleluia, glória ao Senhor. O Espírito Santo, nas eras, ele toma a palavra de Deus e a revela. E ele veio em cada era. E essa é uma era muito tremenda, muito abençoada, muito tremenda. Por quê? Porque é a era da águia. É a era do animal semelhante à águia. É a era da revelação. Glória a Deus. Se Deus revelou sua palavra nas eras anteriores, quanto mais nessa era em que nós vivemos, na era do arrebatamento, na era da vinda do Senhor. E na era, como temos ouvido, a era da subida, da ida da noiva do Senhor. Quanto mais revelação se precisa nesta era. E tentamos adotar o homem para ocupar o lugar do Espírito Santo. Tentamos adotar certos ofícios diferentes na igreja para ocupar os ofícios de apóstolo, profeta e demais na igreja. O homem sempre está procurando substituir o sistema, a vontade, a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, pela sua escolha, pela sua maneira, pelo seu modo, pelo seu sistema. Deus ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores e vai. O homem vem e coloca outros. Papa, cardeais, arcebispo, bispo e arcebispo e aí vai. E é isso que estamos hoje. Mas Deus colocou os dons na igreja e nós pegamos homens e fizemos deles dons. Mas Deus colocou os dons, vamos ver, voltemos aqui. Tentamos adotar certos ofícios diferentes na igreja para ocupar os ofícios de apóstolo, profeta e demais na igreja. Mas Deus colocou os dons na igreja e nós pegamos homens e fizemos deles dons, em vez dos dons de Deus. E é nisso que estamos hoje. Agora, Elias era um grande homem e havia chegado sua hora de deixar a terra. E ele andou perante o Senhor. E o Senhor lhe disse, vá e unja outro homem. Elias era um grande homem e havia chegado sua hora de deixar a terra. E ele andou perante o Senhor e o Senhor lhe disse, vá e unja outro homem. Eu amo isso, vocês não amam? Deus nunca ficou sem uma testemunha. Deus nunca ficou sem uma testemunha. Deus sempre teve uma testemunha desde quando o mundo iniciou. Às vezes é reduzido a um só homem. Mas Deus sempre tem alguém em que ele pode apontar o dedo e dizer, este é meu servo em todas as eras. Aleluia, isso me faz lembrar, sabe o quê? Isso me faz lembrar de Jó. Quando ele era um homem bem sucedido,
Deus, ele era tão íntegro, tão segundo o coração de Deus, que Deus o abençoou, Deus o fez prosperar, né? E Satanás, quando viu isso, ele disse, ora, mas ele tem tanta coisa, ele é tão próspero, ele tem tudo, a família dele vai tudo bem. E Deus disse, eu vou te provar que não. Eu vou te provar que não é assim. Aleluia. Se Deus fala bem do homem, é porque aquele homem, Deus conhece o homem. Deus conhece o homem. Então poderia acontecer o que acontecesse com Jó. Deus deu testemunho dele. Às vezes é reduzido a um só homem, mas Deus sempre tem alguém em quem ele pode apontar o dedo e dizer, este é meu servo, em todas as eras. E quando ele viu que ia tomar Elias, Elias o tisbita foi e encontrou Eliseu orando, ou melhor, Eliseu arando nos campos e tirou seu manto e lançou sobre ele. E ele soube que havia sido chamado para ser o profeta. Então isso mostra como um profeta deveria fazer. Ele queimou todas as pontes, como diríamos, matou os bois e pegou o jugo e o arado e fez um sacrifício ao Senhor, mostrando que todas as suas obras terrenas haviam encerrado. Aleluia. Eita, glória ao Senhor. Isso é bom. Aqui ele foi chamado, e o homem que ele era chamado, ele fazia isso aqui, ó. Matou os bois, pegou os jugos e o arado e fez um sacrifício ao Senhor, mostrando que todas as suas obras terrenas haviam encerrado. Agora ele não era mais servo do homem, agora ele era servo de Deus. E ele estava completamente entregue ao Senhor, completamente. Não uma metade, não um pouquinho, não meia vida, mas uma vida completa rendida ao Senhor. É desse jeito, é assim que cada homem e cada mulher que vem a Cristo deve renunciar completamente ao pecado e a tudo que ficou para trás. Cruzar a linha de separação e olhar somente para Deus dali em diante. Quão diferente seria se homens e mulheres fizessem isso? Então, para lhe dar o teste, você crê em testes e provas e provações do Senhor? Cada filho, sem exceção, cada filho que vem a Deus deve primeiro ser testado, provado, filho treinado. Você se lembra de como você recebeu seu treinamento? Eu me lembro quando eu recebi o meu. Meu pai tinha ele cria na regra dourada, e ele tinha e estava sobre a porta e tinha todos os 10 mandamentos ali, uma enorme vara de nogueira, deste tamanho com um galho na ponta. Aleluia. Esses eram os 10 mandamentos no tempo do irmão Brano aqui. Um galho de nogueira. Um galho enorme de vara de nogueira, deste tamanho, com um galho na ponta. Uma vara de nogueira com um galho na ponta. Esse era os 10 mandamentos que o pai de William Branham tinha para seus filhos. Essa era a lei. Era a regra dourada. Eu lhe digo, quando aqueles pequenos Branhams faziam algo errado, eles conheciam que era aquela regra dourada. Papai pegava e dizia, vem aqui, filho. E dizia, agora, amanhã realmente eu vou tratar disto com você. Por que o Senhor não faz isso agora? Por que o Senhor não faz isso agora, papai? Acaba logo com isso. Não, vou esperar até amanhã. Depois que terminava de jantar, ele dizia, vem aqui, Billy. Sim, senhor, papai. Assente-se por um minuto. Pegava a faca e ficava afiando. Agora você sabia que não devia fazer aquilo, não sabia? Eu gostaria que ele tivesse me surrado e acabado logo com aquilo. Ele dizia, mas você sabia que era errado aquilo, não sabia? Sim, papai, eu sabia. Você não se envergonha de fazer isso? Sim, papai, eu me envergonho. Vou ter que te surrar por isso. Então veja, muitos pais corrigem da maneira errada seus filhos.
Às vezes os filhos apanham e são espancados e torturados, quando não até mortos, e não sabe nem por que foram espancados. Mas aqui o profeta de Deus mostra como era a criação naquele tempo, no seu tempo. E o pai tinha uma boa conversa com o filho. Não somente chegava e surrava, mas tinha uma boa conversa. Aquilo era uma preparação para a disciplina, para a correção. Mas, irmão, não se preocupe, ele nunca E ele me falava tudo sobre isso. Eu ia ao campo, pegava meu chapeuzinho de palha e eu colocava. Saía para o campo morrendo de medo. Naquela noite eu pensei, esta é a noite que eu vou conseguir. Mas, irmão, não se preocupe, ele nunca esquecia. Eu apanhei e foi uma boa escola. Se tivéssemos mais dela hoje, não teríamos tanta delinquência juvenil falar sobre ensinar isso. Aleluia. E como disse um dos apóstolos, em uma das cartas, no momento a correção parece dura, difícil, parece que vai ser insuportável, mas no futuro aquilo mostra um grande benefício. Foi a uma casa aqui há não muito tempo visitar uma pessoa que estava enferma e veio o pequeno Júnior, o pequeno Oswald, eu acho que é isso, Oswald. E veio o pequeno Oswald e ele se aproximou e disse: mamãe, a senhora não aprontou meu jantar ainda? Ela respondeu: filhinho, estou tão doente. Disse: este é o irmão Brana. Interrogou: bem, por que a senhora não preparou uma janta para mim? Ela respondeu: estou muito doente. Replicou: isso não é desculpa. Ela afirmou: tem uma laranja. E ele a pegou, olhou para ela e disse: isto é tudo que a senhora pode fazer? Caramba! E jogou-a na parede. E o suco escorreu por todo lugar. Disse: Júnior, comporte-se. E ele chutou algo, saiu. Olhei para a mãe e pensei: senhora, dê-me apenas um privilégio, alguns minutos, vou fazê-lo pensar diferente da próxima vez que ele entrar em casa. Oh, como baixamos a guarda. Vocês são bons demais com as crianças hoje em dia, isso é certo. Vocês os mimam. Não se pode ir além da Bíblia. A Bíblia diz: se você poupa a vara, você estraga a criança. Aleluia! Vamos parar bem por aqui? É que queremos mudar o sistema de Deus. Queremos trocar o sistema de Deus. O sistema de Deus para as crianças é a palavra. E a palavra de Deus diz: é para não negarmos, para não pouparmos com a vara. O problema é que queremos substituir isso. Queremos ser bonzinhos. Queremos, como disse o profeta, mimá-los. E fazer isso é trocar a palavra de Deus pelo nosso modo de agir, pela nossa maneira, pensando que estamos fazendo bem, mas estamos fazendo mal. E nesta mensagem aqui, o profeta fala aqui, né, que mais pecado, não me lembro, não recordo muito bem, mas ele diz bem aqui assim, que mais pecado é deixar de fazer do que fazer. A Bíblia diz que se você sabe fazer o que é correto e não faz, você peca. Então, o problema é que deixamos de fazer. E ao deixar de fazer a palavra de Deus, e ao deixar de fazer o que é correto, nós vamos estar fazendo uma coisa errada. Nós vamos estar substituindo a palavra. Vamos estar substituindo a palavra. E ao substituir a palavra, estamos deixando de fazer o que é correto. Estamos deixando de fazer o que a palavra de Deus diz. E como falamos no início,
O assim diz o Senhor nunca falha. O assim diz o Senhor, a palavra de Deus nunca falhará. Mas os nossos planos falham. Passarão os céus e a terra, porém minhas palavras não hão de passar. Que o Senhor Jesus te abençoe com isto, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.